Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar aqui da lei dos cossenos e a soma de vetores. Por que que às vezes aparece ali a lei dos cossenos? Porque quando eu vou fazer uma soma de vetores, muitas vezes na física, ao invés de aparecer o menos, aparece o mais. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui mais inteligente, beleza? Antes de começar o vídeo, eu peço que você curte, comente, compartilha esse vídeo com seus amigos que estão estudando, se você gosta aí de ciências, de matemática, para ajudar aí a fortalecer o canal. Na descrição desse vídeo aqui vai estar lá as minhas redes sociais. Segue lá para você ter acesso a mais dicas de física e sempre ficar mais inteligente e começar a entender o porquê das coisas, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui. Lei dos senos, ou lei dos cossenos, né? E a soma de vetores. Qual a relação que existe entre isso aqui e qual é a principal confusão que todo mundo tem quando está estudando, principalmente a soma de vetores? É porque quando a gente vai fazer uma soma de vetores, a gente aprende que a gente vai encontrar o modo de um vetor, aí a equação que aparece, ela aparece com um mais, certo? Só que quando você olha para a lei dos cossenos, aí muita gente pode dizer assim, olha, não, para você encontrar o módulo de um vetor, você aplica a lei dos cossenos, só que ela tem um mais e um lá dentro, certo? E a lei dos cossenos, ela não é com mais, ela é com menos. Eu vou só dar um exemplo aqui, tá? A equação que aparece na física, por exemplo, é isso aqui, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado mais duas vezes o módulo de a vezes o módulo. Eu estou botando maiúsculo e minúsculo, né? Peraí. A ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado mais. Na física aparece assim: duas vezes b vezes c vezes o cosseno do longo. Aí, muita gente diz assim, pode até acontecer do professor dizer, olha, isso aqui é a lei dos cossenos, não é a lei dos cossenos. Porque a lei dos cossenos é essa mesma equação aqui, tá? É essa mesma equação aqui, só que a diferença é que ao invés de ser aqui um mais, aqui é um menos. Isso daqui é a lei dos cossenos, a de baixo. Essa aqui é a lei dos cossenos. Isso aqui é a soma de vetores, para você encontrar um módulo de um vetor. E o objetivo do vídeo hoje é explicar o porquê desse mais e desse menos. Por que que um é mais e por que que o outro é menos? Por que que um é a lei dos cossenos e o outro não? Certo? Então preste atenção, vamos lá. Para a gente entender disso, vamos relembrar aqui a lei dos cossenos. Olha só. O que é que diz a lei dos cossenos? Quando você tem um triângulo qualquer, e você tem um ângulo entre os lados desse triângulo, você consegue encontrar o lado oposto a ele. Por exemplo, a pessoa não entendi, presta atenção. Vamos lá. Lei dos cossenos. Vamos supor que eu quero encontrar aqui, eu tenho um triângulo aqui qualquer, certo? Triângulo qualquer. Vamos supor que eu quero encontrar aqui qual é o tamanho do lado A. Olha, quanto é que vale aquele tamanho? Eu não tenho o valor daquele tamanho. A única coisa que eu vou ter é o quê? É o lado B, o lado C e o ângulo entre eles. Então, o que é que eu vou fazer? A lei dos cossenos diz, ela permite você encontrar um lado aplicando a seguinte equação. Olha, o lado A, o tamanho dele, A ao quadrado, vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes o lado B vezes o lado C vezes o cosseno do ângulo oposto aqui, ó, ao lado, que nesse caso é gama. Se eu quiser encontrar, por exemplo, o lado C, o que é que a gente vai ter? Se eu quero encontrar o lado C, eu vou fazer o seguinte: o lado C ao quadrado vai ser igual a quem? Ao A ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo oposto, ó, que é beta. Cosseno de beta. E, analogamente aqui, se eu quiser encontrar o lado B, vou ter que b ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado mais c ao quadrado, menos duas vezes a vezes b, vezes o cosseno do ângulo oposto ao b, que nesse caso aqui, ó, vai ser o alfa. Então, aqui a gente tem a lei dos cossenos. Um triângulo qualquer, se eu tiver apenas dois lados desse triângulo e o ângulo entre esses lados, eu consigo encontrar o lado oposto, certo?
É basicamente isso. Isso é a lei dos cossenos, com o sinal de menos. Aí, quando a gente vem para a soma de vetores, aparece o mais. Como é que aparece esse mais? Olha só. Eu tenho aqui um vetor A e eu tenho aqui o vetor B. E eu vou ter aqui o ângulo, que eu vou chamar de alfa, entre esses dois vetores. Aí a questão é a seguinte, olha, qual é o módulo do vetor soma? Tem duas formas da gente fazer. A primeira é a forma geométrica. O módulo do vetor soma é só eu pegar aqui o vetor A, daqui o vetor A, esse mesmo vetor, opa, vetor B no caso, é o mesmo vetor. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui o vetor A e eu vou desenhar ele aqui no final de B, que foi o que eu fiz ali, ó, certo? Vou até colocar lá, ó, que foi o que eu fiz aqui. Que a gente vai ter a soma algébrica. E eu sei que aqui, ó, a gente vai ter que o vetor soma é um vetor que vai. Deixa eu colocar aqui até trastejado para a gente diferenciar. Eu vou colocar de outra cor aqui, ó, vou colocar de verde. O vetor soma é um vetor que vai da origem até o final ali dos dois vetores, que eu vou chamar esse vetor aqui de vetor C, tá? Padrão. Deixa eu mudar aqui para cor preta. Aqui vai ser o vetor C, que é o vetor resultante. E aqui, ó, é o A, né? Aqui, ó, esse vetor aqui é o vetor A, eu só escrevi ele no final do vetor B. Beleza? Então, aqui nós temos o quê? Geometricamente, o vetor resultante, que é o vetor C. A gente só precisa encontrar qual é o módulo desse vetor. E como é que a gente encontra o módulo desse vetor? Deixa eu apagar aqui, ó. A gente observa que a gente formou um triângulo qualquer, certo? Triângulo qualquer. Só que eu não tenho, olha só, eu não tenho o ângulo entre os dois vetores, ó, aqui dentro do triângulo, o ângulo oposto. Eu não tenho esse ângulo. O ângulo que eu vou ter, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil, vou colocar azul, ó. Eu não tenho esse ângulo azul, que eu vou chamar ele de beta, por exemplo. Esse ângulo azul é o ângulo beta. Eu não tenho esse ângulo. Se eu tivesse esse ângulo aqui, eu poderia aplicar a lei dos cossenos. Tu concorda comigo? Por que que aqui diz a lei dos cossenos? Eu tenho aqui os dois vetores e tenho um ângulo entre eles. Se eu quero encontrar o lado oposto, eu aplico a lei dos cossenos. Mas a questão, o problema no caso aqui, ele me deu o ângulo entre os dois vetores. Quando eu faço a soma algébrica, eu vejo que esse ângulo alfa não é o ângulo interno do triângulo. Então, logo, eu não posso aplicar a lei dos cossenos, certo? O que a gente vai ter que aplicar aqui, eu vou fazer aqui um algebrismo, e a gente vai ver que a gente vai chegar no mesmo resultado, certo? Eu poderia aplicar a lei dos cossenos se eu soubesse o ângulo beta, beleza? Como é que eu encontro esse ângulo beta, por exemplo? Aí eu já vou dar a resposta aqui, né? Ó, esse ângulo beta, eu posso entender, ó, que o ângulo beta é igual ao ângulo raso aqui, ó, 180 menos alfa. Se eu fizer 180 menos alfa, eu encontro justamente o beta. Beleza? Aí guarda essa informação, porque quando a gente encontrar aqui o módulo do vetor, a gente vai substituir essa informação aqui, e vocês vão ver que a gente vai chegar na lei dos cossenos. Beleza? Então vamos lá. Então, a questão toda é basicamente essa. Eu não posso utilizar a lei dos cossenos porque o ângulo que eu tenho aqui, ó, não é o ângulo interno entre ali os dois lados do triângulo. Eu tenho um ângulo alfa, que é o ângulo entre esses dois vetores. Se eu tivesse aqui o ângulo beta, era só aplicar a lei dos cossenos. Beleza? Mas a gente vai ver que a gente acaba caindo na lei dos cossenos. Então, olha só. Como eu tenho um ângulo alfa, supõe que eu não tenho um beta, eu só tenho um ângulo alfa, tá? Vamos supor que a gente só tem aqui, ó, esse ângulozinho alfa aqui, ó. Vamos supor que a gente só tem um ângulo alfa, que foi o ângulo dado no problema inicial. Então, o que que a gente vai ter? Vamos lá, o que que a gente vai ter? Como eu não sei esse lado aqui do triângulo, eu quero encontrar ele, e eu não tenho esse ângulo, eu tenho que usar outra forma da gente encontrar o módulo desse vetor aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Olha só, de forma bem detalhada. Eu vou pegar aqui o vetor B, certo? Vou pegar aqui o vetor B. Eu sei que esse vetor C aqui, ó, vou selecionar ele, ó, o vetor A no caso, né? Eu vou pegar aqui o vetor A, vou nomear aqui, ó, vetor B e aqui vetor A. Eu consigo enxergar o seguinte, que esse vetor A, olha só,
Esse vetor A, ele tem duas componentes. Ele vai ter uma componente aqui no eixo X e ele vai ter uma componente aqui no eixo Y, certo? Eu posso decompor esse vetor A tanto aqui no eixo X, ó. Aqui é o módulo do vetor em X e aqui é o módulo do vetor no eixo Y. Eu posso decompor esse vetor em X e Y. Quando eu faço essa decomposição, olha o que que aparece aqui, ó. Estou fazendo passo a passo para a gente entender, ó. Você nunca mais ter dúvida nisso daqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ao invés de eu representar o vetor, deixa eu pegar aqui a borracha. Ao invés de eu representar o vetor pelo vetor resultante, eu vou representar ele pelas componentes, que é a x e a y. Então eu posso apagar ele aqui. Quando eu apago ele, olha só o que que a gente vai ter. Que o vetor c, que é o vetor resultante ali, ó. Deixa eu ver se vai dar exatamente igual aqui, ó. Eu posso pegar aqui que o vetor c, olha que bonitinho. O vetor c resultante aqui, ó, é o mesmo, certo? O vetor C resultante, que é o que a gente quer encontrar, é o mesmo. Então, ao invés de eu pegar o módulo desse vetor aqui, A, eu vou decompor ele nas componentes, e eu encontrando aqui as componentes, o vetor resultante vai dar o mesmo. Beleza? Por que que eu fiz isso? Porque agora eu posso aplicar Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo. Muito simples. Qual é o módulo do vetor C de forma matemática? Como é que a gente encontra o módulo do vetor C? É só a gente aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras, o que é que ele diz para a gente? Olha só que bonito. O que é que o Pitágoras diz? Que o vetor C, o módulo do vetor C ao quadrado é igual a um cateto, certo? Mais o quadrado aqui, né, do outro cateto. Beleza? Eu vou chamar isso aqui de Azão grande e Bzão grande. Então, C ao quadrado vai ser igual a B, eu vou botar aqui A ao quadrado, mais B ao quadrado. Beleza? Muito simples. Então, quem vai ser o meu C ao quadrado, que é o vetor resultante? Vai ser A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? É justamente, ó, o módulo de B mais componente do vetor X, do vetor A no eixo X, elevado ao quadrado. Mais o B ao quadrado. Quem é o B ao quadrado? A componente do vetor A em Y elevado ao quadrado. Beleza? Aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente tem? Beleza, professor. E agora o que a gente faz? Quem são as componentes AX e AY? Quem são essas componentes? Olha só. Como eu tenho um ângulo alfa, que é o ângulo entre esses vetores, aí aqui é lá da matemática básica, tá? Isso aqui é lá da matemática básica. O vetor AY, a componente dele em Y, vai ser quem? O módulo. É só utilizar como eu quero o ângulo oposto, né? Ou como eu quero o cateto oposto, eu vou utilizar, por exemplo, o AY, vou utilizar o seno. Então eu sei que o A em Y vai ser igual a A vezes o seno de alfa. Como eu quero encontrar agora o x, o que é que eu vou ter aqui no x? Eu vou ter que eu quero o cateto adjacente, que é o catetozinho colado. Então, eu vou utilizar aqui o cosseno. Então, o módulo dele A, do vetor A em x, é igual a A cosseno de alfa. Beleza? Aqui, ó, as duas expressõezinhas que a gente encontrou. Tanto em x quanto em y. Tem segredo aqui? Não. Agora a gente vai para a matemática do problema. Vamos só substituir aqui, ó. Eu vou encontrar aqui que c ao quadrado é igual a b, ao vetor b, mas quem é a x? É justamente o módulo do vetor a vezes o cosseno de alfa. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Mais a y. Quem é a y? A gente viu ali, ó, que a y é o módulo de a vezes o seno de alfa elevado ao quadrado. Então, o módulo do vetor c ao quadrado, que é o vetor resultante que a gente quer encontrar, vai ser igual a quem? Aqui eu tenho um produto notável. A mais b elevado ao quadrado, né? Então, eu vou ter o quê? Que isso aqui é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que é a cosseno de alfa, mais o quadrado do segundo. Que é o quadrado do segundo? É a ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de alfa. Beleza? Mais o quadrado disso aqui, ó, que vai ser a ao quadrado vezes o seno ao quadrado
de alfa. Beleza? Então, quem vai ser C ao quadrado? Bebe água, bebe água. Vamos lá que o negócio tá bonito. A matemática, ó, ela se encaixa assim com a física de uma forma extraordinária. Tem até uma frase que diz assim: a matemática é a linguagem utilizada na física para expressar os fenômenos da natureza. Então, de forma alguma, você vai ver confronto entre matemática e física, ela sempre se completa. E o objetivo desse vídeo, desse canal, é explicar o porquê das coisas. Não é simplesmente jogar uma fórmula para tu decorar, mas é fazer você aprender, você sair daqui com um cérebro maior, uma cabeça grande. Beleza? Então vamos lá. O que que a gente pode fazer aqui, ó? O que que a gente pode simplificar? Aqui eu tenho um A, né, ó, e A ao quadrado, eu posso simplificar. Como? Eu vou dizer assim, ó, que B ao quadrado, mais duas vezes B vezes A vezes o cosseno de alfa, mas eu vou colocar em evidência A ao quadrado vezes quem? Cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Ah, olha que legal. Isso daqui, a gente tem que lembrar que isso daqui é uma relação trigonométrica. Cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de B. Eu posso dizer que isso daqui é igual a 1. Então, o C ao quadrado, ele vai ficar por B ao quadrado mais duas vezes B vezes A cosseno de alfa mais A ao quadrado. Só reorganizando isso aqui, ó, para ficar bem parecidozinho lá com a lei dos cossenos, ó, o que é que a gente vai ter? Que C ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais A ao quadrado mais duas vezes B vezes A vezes o cosseno de alfa. Ah, professor! E agora? Olha que bonito isso daqui. Olha que bonito. Eu posso dizer que isso aqui é a lei dos cossenos? Não. Se eu tivesse valores e substituísse aqui, eu ia encontrar o módulo do vetor C, ou seja, qual é o tamanho desse vetor aqui. Eu ia encontrar qual é o módulo dele. Mas eu posso dizer que isso aqui é a lei dos cossenos? Não posso, porque aqui tem um mais e aqui tem um mais. Tá vendo? Eu simplesmente utilizei os recursos que eu tive e eu encontrei essa expressão aqui, que não é a lei dos cossenos, mas ela me permite encontrar o módulo do vetor C quando o ângulo é alfa. Quando eu não tenho um ângulo beta, que é dentro do triângulo. Entendeu? Aí por isso que aparece o mais. Certo? Então, isso daqui, ó, não é a lei. Isso aqui não é a lei dos cossenos. Porque aqui tem um mais. Certo? E como é que aparece o menos? Olha só, a gente já sabe quando é que vai aparecer o menos. Aqui que o negócio fica mais bonito ainda, certo? Quando ele te der dois vetores e o ângulo entre esses vetores aqui, ó, e pedir para você encontrar o módulo do vetor resultante, você já sabe que aqui vai aparecer o mais, não é lei dos cossenos. Quando é que eu utilizo a lei dos cossenos? É quando eu tenho o ângulo beta, que é o ângulo entre os vetores. Lembra lá da lei, ó? Ângulo beta, ângulo entre dois lados do triângulo. Como é que eu faço isso? Eu não sei que beta é 180 menos alfa, esse ângulo aqui, ó. Se eu tivesse esse ângulo aqui que é beta, eu também poderia encontrar C. Então vamos só substituir esse beta lá dentro da equação. Olha só, vou até escrever aqui, ó. Substituindo o ângulo beta na expressão acima, temos. A gente vai ter o quê? Que o módulo do vetor C, aqui, ó. O módulo do vetor C quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado mais duas vezes B vezes A, vezes não é cosseno de alfa. Poderia ser o cosseno de beta se eu tivesse ele. E eu sei quem é o cosseno de beta. Quem é beta, na verdade? É 180 menos alfa. Então eu vou ter o quê?
2 vezes B vezes A, vezes cosseno de beta. Quem é beta? 180 menos 180 menos alfa. Beleza? Aí olha só o que é que acontece. Como eu estou usando um ângulo que é dentro do triângulo, oposto ao lado que eu quero, tem que ser válido da lei dos cossenos. E onde é que ela aparece? Olha só. Eu sei que cosseno A menos cosseno de A menos B, isso aqui é outra relação trigonométrica. Como assim, professor? Olha só. Eu sei que cosseno, vou escrever ela aqui, ó. Cosseno de A menos B, isso aqui é a mesma coisa de cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Ou seja, isso daqui vai ser igual. Quem é A? A é 180. Cosseno de 180 vezes o cosseno de B, que é alfa, menos o seno de A, que é 180. Não vai caber aqui, né? Deixa eu botar para cá. Menos o seno de A, que é 180, né? Aqui, ó. 180 vezes o seno de B, que é alfa. Isso aqui vai dar o quê? Quanto que é o cosseno de 180? Isso aqui é zero. Então, todo esse lado da equação aqui, ele some. Como isso aqui some, vai ficar só o quê? Menos. Quem é o seno de 180? Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu só relembrar aqui. Deixa eu só relembrar aqui para a gente não fazer errado. Certo? Seno aqui de 180, é isso mesmo. Beleza? Então, olha só. O cosseno de 180, na verdade, é ele que é menos um. É o outro que vai zerar aqui, ó. O seno de 180, ele é igual a zero. Beleza? Se o seno de 180 é zero, esse lado inteiro aqui, ele vai zerar. E vai sobrar o quê? Cosseno de 180, eu sei que ele é menos um. Então, vai ficar o quê? Menos um que multiplica o cosseno de alfa. Então, dessa relação toda aqui, eu posso dizer que isso daqui é igual a menos o cosseno de alfa. Aí, quando eu pego, olha só, quando eu pego esse menos cosseno e substituo dentro da equação aqui, ó, o que é que vai aparecer? Vai aparecer que c ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado. Como aqui vai ficar menos cosseno de alfa, vai ficar menos com mais, vai aparecer o menos aqui, ó. Menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo alfa. Ah, olha que bonita essa parada aqui. Que foi que a gente acabou de encontrar. Agora sim é válido a lei, a lei dos cossenos. Por que que agora é válida a lei dos cossenos? Porque a gente encontrou qual é o ângulo entre os dois vetores. Resumindo, a gente encontrou aqui, ó, qual era o ângulo entre dois lados do vetores. E é justamente o lado, o ângulo, ele é oposto ao lado que a gente queria encontrar. Portanto, tinha que ser válido a lei dos cossenos. Então, se beta é 180 menos alfa, que é esse ângulo aqui, quando eu aplicar na equação que eu encontrei, ela tinha que aparecer a lei dos cossenos. E está aqui ela, apareceu o menos da lei dos cossenos. Beleza? É por isso que existe essa diferença entre o mais e o menos. Quando é que é mais? Quando você tem um ângulo entre os dois vetores. O menos é quando você pega o ângulo entre os dois lados vetor e você quer o lado oposto a esse ângulo. Beleza? Deu para entender? Então aqui é onde a gente chega na na lei dos cossenos. Sem enrolação, matemática pura, ao vivo e a cores. Beleza? Então daqui para frente você não erra mais. Pegou dois vetores com ângulo entre eles, aplica a lei dos cossenos com mais, né? Vamos dizer assim, lei dos cossenos com mais. Quando você tem um ângulo entre dois lados e você quer o lado oposto,
você pode aplicar aqui a lei dos cossenos e eu provei quando que a gente vai usar uma e quanto que a gente vai usar outra, beleza? Então, esse é o objetivo, matemática bonita, você sair daqui mais inteligente, entendendo o porquê das coisas e não simplesmente decorando forma. Não se esquece, curte, comenta, compartilha, compartilha com seu amigo, me segue nas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima aula.